Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal, chegando para falar da sétima rodada, a antepenúltima aí da primeira fase do Campeonato Sergipano, que passou no último final de semana. E dessa vez eu vou focar um pouco nos times da capital, né? Vou passar por tudo o que aconteceu aí na rodada, mas com foco nos times da capital, porque Confiança e Sergipe escancararam, né? Os principais rivais da capital, os grandes times do estado, escancararam nessa rodada a discrepância que existe entre eles e eu quero falar um pouco sobre isso. Antes do vídeo começar, como sempre, né, antes de começar a análise, eu peço que você que está chegando agora, que não conhece o trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e, independente de estar inscrito ou não, de seguir ou não, deixa o like se gostou do conteúdo, comente, tudo isso ajuda a fazer com que o vídeo se espalhe organicamente a mais pessoas. Vamos embora então para falar de sétima rodada do Campeonato Sergipano com mundos distintos de Confiança e Sergipe. E nesse começo eu já quero deixar bem claro, né? Não é que precisava dessa rodada para a discrepância ficar clara. Isso é algo que a gente já vem comentando há algum tempo aqui no canal. Mas essa rodada, essa sétima rodada que passou, deixou isso ainda mais escancarado. Porque nós tivemos no final de semana, em 2 dias seguidos, os rivais da capital jogando no mesmo estádio. No sábado, o Confiança recebendo Barra, no domingo, o Sergipe recebendo Lagarto. E o resultado foi mais discrepante impossível, né? Enquanto o Confiança fez 8, isso mesmo, 8-1 no Barra, o Sergipe levou 4-0 do Lagarto. Vou colocar aí na tela a classificação depois de 7 rodadas, onde temos o Confiança disparado aí na liderança com 19 pontos, o Itabaiana com 15 após a vitória contra o Dourense. Tem Confiança e Itabaiana no final de semana e o Confiança já pode garantir a primeira posição com a rodada de antecedência, é só não perder. Lagarto, que goleou o Sergipe, foi a 13, o Falcon perdeu para o Guarani e estacionou nos 12, e o Guarani, justamente que venceu, é o quinto colocado, veja você, com 10. América de Propriá, que empatou com Carmópolis, 9. O Sergipe, que levou essa pancada aí do Lagarto, tem 8. É o último dentre os classificados. O Barra tá ali naquela zona neutra, né? Depois de tomar 8 do Confiança com 7 pontos. Na zona de rebaixamento, Carmópolis, que empatou na rodada, foi a 2. O Dourense perdeu, caiu para a lanterna com 2. 5 pontos de distância deles para a zona, faltando 6 a serem disputados. É realmente a nível irreversível já a situação de Carmópolis e de Dourense. Sobre Confiança e Sergipe, né, como eu falei, o Confiança no sábado fez 8-1 no Barra, o Sergipe no domingo fez 4-0 no Lagarto. O campeonato dos dois é uma coisa muito absurda a nível de diferença, né? A gente vê por um lado um Confiança muito consciente do que faz, que começou o ano com um planejamento muito bem feito, com contratações bem feitas, com um diretor de futebol assertivo nos nomes que trouxe, combinando com o treinador com o qual já trabalhou em outros momentos, né? Estamos falando aqui de Luciano Mancha e de Vaguinho Dias, com um trabalho conjunto de uma equipe que vem jogando um excelente futebol. E do outro lado, um Sergipe perdido nas escolhas técnicas, perdido nas escolhas de treinador, perdido nas decisões administrativas. É um Sergipe que parece não ter rumo. A gente pensa que não tem como piorar e aí toma 4-0 do Lagarto em casa. Eu separei inclusive uma tela com estatísticas para mostrar em números essa diferença entre as duas equipes nas 7 rodadas de Campeonato Sergipano. Não estou contando aqui a fase de grupos da Copa do Nordeste que o Confiança está disputando e a pré-Copa do Nordeste que o Sergipe já disputou, foi eliminado logo de cara. 7 rodadas então de Campeonato Sergipano, o Confiança nesses 7 jogos fez 19 pontos, o Sergipe fez 8, mais que o dobro de diferença. 6 vitórias do Confiança contra 2 do Sergipe. Sendo que, detalhe, essas 2 vitórias do Sergipe foram contra Dourense e Carmópolis, os dois que estão na zona. Ou seja, contra os outros 7 times que estão fora da zona, o Sergipe não venceu ninguém ainda. 25 gols feitos do Confiança contra 6 do Sergipe. Esse dado é impressionante. O Sergipe poderia quadruplicar a quantidade de gols e ainda assim não chegaria no ataque do Confiança. Em gols contra, gols sofridos, né? A única estatística que o Sergipe ganha, né? Sofreu 10, o Confiança sofreu 6. A de aproveitamento é absurda, né? 90,5 para o Confiança, 38,1 para o Sergipe. E eu pulei a do saldo para destacar por último, porque para mim essa é a mais inacreditável.
19 positivo para o Confiança e menos 4 para o Sergipe. Isso quer dizer que o Confiança, em 7 jogos, ele tem 23 a mais de saldo. 23 a mais em 7 partidas. Essa é uma discrepância inacreditável, né? Mas ela reflete muito o que a gente tem visto em campo. Muitas vezes os números eles são um pouco inflados ou não refletem tanto o que acontece, mas nesse caso refletem sim. Os números mostram que são duas equipes que vivem em mundos completamente distintos. Um no mundo da organização e do bom futebol, o outro no mundo da bagunça e do péssimo futebol, né? O Confiança, ele venceu o Barra por 8-1 e foi ao natural. Quando o Confiança ligou o acelerador no segundo tempo, passou por cima do Barra. Óbvio aí que a gente vai destacar a diferença entre os adversários. Eu sei que um enfrentou o Barra, outro enfrentou o Lagarto. São discrepâncias enormes. Mas a gente não pode tirar isso de vista, né? Que o Confiança, ele ligou o acelerador e foi passando por cima, né? Foi fazendo gol atrás de gol, a goleada parecia questão de tempo e ela realmente se confirmou. Eu comentei o jogo pra TV Atalaia, foi o jogo do último sábado à tarde, e até pra quem é comentarista, né? Chegou um momento que eu não sabia o que dizer mais. Tipo, 8-1, o que é que eu falo, né? Não tem muito o que dizer. E aí o Sergipe entra em campo no domingo contra o Lagarto, e de novo, ao natural. O Sergipe tomou 4-0 e não foi um 4-0 mentiroso. Foi um 4-0 que refletiu muito bem o que foi o jogo. O meio-campo do Lagarto dominou as ações. A liberdade que os jogadores do Lagarto tiveram para transitar. E aí eu entendo que àquela altura a vaca já tinha ido pro brejo. Mas o quarto gol do Lagarto é um gol que resume muito isso. Um gol em que a equipe do Lagarto começa a construção a partir de um roubo de bola no meio campo e ela vai passando por diversos pés, de uma ponta a outra, sem nenhum tipo de combate dos jogadores do Sergipe. Até que o Ronan faz a jogada individual, cruza, o Nael tenta, mas o Rômulo acaba fazendo o gol. Eu costumo dizer sempre, né, em relação a futebol e como essas dinâmicas se dão, que eu até compreendo o time quando ele tem limitações técnicas. Porque nem todos os jogadores de um time vão ser de alto nível, então é normal que ele tenha algumas limitações. Em alguns elencos essa limitação é menor, em outros ela é maior. Então a limitação técnica ela até pode ser negociável, mas a vontade não pode. Vontade não se negocia. Quando você vê um gol como o do Sergipe, em que os jogadores caminham em campo enquanto o Lagarto troca passes do jeito que quer, tabela na área do Sergipe com a tranquilidade imensa, você vê uma questão de engajamento dos jogadores do Sergipe que está faltando ali. E isso não pode acontecer. É um ambiente também afetado pela situação ruim? Com certeza. A gente viu o Sergipe tomar vários gols por falhas no jogo contra o Lagarto. A defesa do Sergipe tem sido uma temeridade desde o jogo 1. Desde o primeiro jogo contra o Asa, a defesa do Sergipe tem sido, assim, uma questão de problema seríssimo. E tem entregado gols constantemente ao longo dos jogos. Esse é um problema grave que não parece ser corrigido tão cedo, tanto a nível de tática quanto até em questão técnica, né? Quais jogadores você vai colocar ali que possam recuperar isso? O Yuri, zagueiro, que pra mim é um dos melhores jogadores do time, tá fora, ainda não estreou na temporada, quando estrear talvez ajude, mas o Andorinha só não faz verão, né? Então, é uma situação muito mais complexa do que apenas um nome. Enquanto o Confiança, como a gente falou, né, tecnicamente muito bem treinado, bem postado, vem evoluindo. A defesa do Confiança também começou mal, não tanto quanto a do Sergipe, mas começou mal e está evoluindo. O ataque está se encaixando cada vez mais. Os jogadores estão entrando e fazendo a diferença. O Neto ainda não se firmou 100% como titular do Confiança e já é o artilheiro do Campeonato Sergipano. O Vaguinho Dias rodou o elenco e as peças vão entrando e vão encaixando. Enquanto o Sergipe é o contrário, né? Quem entra não corresponde, você não tem um jogador ali que desponta como grande nome, tem alguns jogadores que estão até entregando alguma coisa diante desse cenário muito ruim, destaco principalmente o Reni Max, o Léo Fernandes ainda tem feito alguma coisa, mas de resto, pouquíssimo. E a gente vê essa diferença também de engajamento entre as torcidas, né? Enquanto a torcida do Confiança tem comparecido mais ao Batistão, tem engajado com a sua equipe, tá muito feliz com o momento, o torcedor do Sergipe, além de comparecer muito pouco, eu tenho sentido isso pelas manifestações, com quem eu converso, tá cansado.
torcedor do Sergipe tá cansado de, pô, de novo, mais um ano. O Sergipe corre um risco sério de ficar sem calendário. A gente tá discutindo, né, a questão do Sergipe até classificar ou não, essa possibilidade de classificação ou não. E, digamos, vai conseguir classificar, ótimo, mas, pô, um campeonato de 10 times, classificam 7, 70% do campeonato classifica. E a gente tá discutindo, faltando 2 rodadas, o Sergipe não classificar, só isso pra mim já é um absurdo. Mostra muito dessa situação do Sergipe. Tem uma cena também durante o jogo que foi bizarra pra mim, do jogo contra o Lagarto, e resumiu bem esse momento. Sergipe perdendo por 2-0, o Léo Fernandes cobra uma falta, o goleiro do Lagarto espalma para escanteio. A bola saiu ali na lateral esquerda, né, nas cadeiras vermelhas, que é onde se concentra a maior parte ali da torcida do Sergipe, na junção entre as vermelhas e as brancas. E o Léo Fernandes fez aquele sinal, né, chamando a galera, pedindo grito, pedindo apoio. E a torcida xingou ele de volta. Assim, a torcida começou a reclamar, do tipo, pô, estamos tomando um calor aqui na cabeça, com 2-0 contra em meia hora, e você tá pedindo ainda grito, apoio, incentivo. A torcida se revoltou com o próprio jogador, do tipo, cara, não adianta, não tá bem. E é isso, a torcida do Sergipe não tá bem com o elenco, com a questão administrativa, o torcedor tem desanimado cada vez mais. Como fica isso se o Sergipe não conseguir calendário para o ano que vem e depender de um acesso da Série D à Série C para conseguir jogar algo além de estadual? É muito difícil. Enquanto Confiança, por outro lado, vai muito bem não só no Sergipano. A gente tem elogiado o Confiança não só pelo que faz no Sergipano, mas porque também está jogando bem na Copa do Nordeste, contra adversários de mesmo nível ou até de nível superior. Então a gente tem visto realmente nesse começo de ano 2 mundos completamente distintos. Um Confiança nas alturas, nas nuvens, e o Sergipe em que o poço parece não ter fundo. Quando você pensa que não tem mais fundo, você pisa e abre um buraco. Então, eu realmente não sei qual vai ser o destino do Sergipe no campeonato. Óbvio, assim, que se classificar é jogo único, valendo vaga na semifinal. E aí tudo pode acontecer. Mas existe uma tendência técnica hoje do Confiança sendo o grande favorito e o Sergipe tendo dificuldade para chegar na semifinal. E por mais que os dois times tenham uma diferença financeira e estrutural hoje grande, não dá para ser assim, né? Eu particularmente não me lembro na história recente de uma discrepância desse nível. E olha que nos últimos 10 anos o Confiança tá sempre na Série C, já jogou Série B 2 vezes, foi semifinalista da Copa do Nordeste, mas o Sergipe sempre competiu. Os clássicos nunca foram favas contadas. Em um ano teve um melhor, em outro ano teve outro melhor. Faz parte dessa oscilação num recorte tão grande de tempo. Mas o Sergipe sempre competiu. E hoje a gente não tá vendo o Sergipe competir com Confiança. Quando tivemos o clássico, competiu por 45 minutos. Depois não viu a bola. A diferença tem sido essa. Os números, tudo isso que a gente viu, refletem muito bem uma diferença muito grande entre um time muito organizado, que hoje está nas nuvens, e um time que está à beira do caos. Óbvio, futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar muito rápido, mas no prognóstico atual, a gente vê uma diferença muito grande e que não vai me surpreender se aumentar, porque talvez até a tendência seja essa, de aumento na discrepância entre os dois rivais. Bom, os jogos dos dois tomaram quase que metade da rodada, né, e um bom tempo aqui do vídeo, então vou passar por cima um pouco mais dos outros resultados. Carmópolis e América, um ponto que praticamente decreta o rebaixamento do Carmópolis, né? Teria que vencer aí as 3 partidas, pelo menos. Com o empate contra o América, a situação fica muito difícil, vai enfrentar o Lagarto na próxima rodada, então o Carmópolis com o rebaixamento aí encaminhado. O América poderia ter vencido o jogo, porque leva o gol no final, mais uma participação em gol do Aldair Berimbau, né? Que era até a rodada começar o artilheiro do campeonato. O gol foi do Chuva, mas com assistência do Berimbau. O América perdeu pontos preciosos aí contra Barra e contra Carmópolis nessas 2 rodadas. Deve classificar, mas poderia estar numa situação até melhor, visando até, quem sabe, talvez mando de campo na segunda fase, se não tivesse perdido esses pontos. Falando em pontos preciosos, Guarani e Falcon. Vitória do Guarani por 2-0. O Guarani chega a 7 pontos de 9. Jogando em casa, é a grande diferença ao Caio Feitosa, mais a vitória que teve contra o Dourense, o Guarani está no top 5, 10 pontos. Mais um gol do Ray Emerson, foi o gol que abriu o caminho no segundo tempo. O Ray Emerson, para mim,
tem sido grande destaque positivo do Guarani nesse começo de temporada, e o Guarani tem tido alguns bons nomes, mas o Ray Emerson, ele sempre que entra faz uma fumaça, e quando é titular costuma criar oportunidades, costuma gerar jogo. Dessa vez fez gol de cabeça, que não é tanto forte ali dele, mas o Ray Emerson se destaca como um nome importante desse Guarani. E o Guarani, veja só, ele hoje tá brigando para ficar entre os 4 primeiros e ter mando na segunda fase. Imagina um jogo único, valendo vaga em semifinal, em Porto da Folha contra o Guarani. Acho que ninguém quer pegar essa bomba. Então tem muita gente aí torcendo pro Guarani não ficar entre os 4 primeiros. Quanto ao Falcon, uma vitória que derruba as pretensões do time, pensando até em liderança. O Falcon ainda tinha chance de liderança, agora não tem mais. É focar nesses 2 últimos jogos para garantir ali pelo menos um mando. Não que no caso do Falcon faça tanta diferença, considerando que ele joga no Batistão com pouquíssima torcida, mas é sempre bom evitar qualquer tipo de problema, principalmente se for jogo que envolve viagem e tudo mais. E encerrou a rodada junto com o jogo do Sergipe no domingo, Itabaiana 4, Dourense 1, grande vitória do Itabaiana, apesar da fragilidade do Dourense, e algo fundamental, o Itabaiana está evoluindo. Começou ali meio mal, com uma sequência de empates, gerou uma desconfiança, mas vem evoluindo a cada jogo. Parece ser aquele time que vai atingir o pico no momento certo do campeonato. Próximo final de semana tem Confiança e Itabaiana. Esse jogo vai dizer muito. E como lado positivo para o Itabaiana, o Jackson, né? Centroavante, que chegou logo de cara já com 2 gols, tendo o João Vitor. E a gente já falou em outros vídeos aqui do João Vitor, da importância dele. Tendo o João Vitor saudável e o Jackson também indo bem para disputar a posição, o Itabaiana ganha uma concorrência muito saudável e ganha profundidade de elenco, pensando na continuidade do Sergipano e da Série C. Já o Dourense, assim, rebaixamento também encaminhado. O Helenilson Silva não é santo milagreiro, né? Ele tem sua qualidade, conhece muito bem o ambiente, mas chegou num cenário muito ruim, desastroso. Então, muito pouco ali a tentar se fazer. O que pode salvar o Dourense, eu falei isso no vídeo de cenários de rebaixamento na última sexta, é que ele vai enfrentar o Barra agora, né? Tá aí a tabela de novo. O Dourense tá a 5 pontos do Barra e enfrenta o Barra. Se não vencer, tá rebaixado. Tem que ganhar para chegar na última rodada a 2 pontos, enfrentando o Confiança em casa. Por um lado é o Confiança, a grande força do estado. Por outro, caso o Confiança já confirme a primeira colocação na próxima rodada, ele chega para a última sem ter o que fazer. E aí, quem sabe o Dourense se favoreça disso. Mas como eu falei também no vídeo de sexta, é um contexto muito específico para fazer dar certo. A tendência é que o Dourense caia junto com o Carmópolis. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise do vídeo. Se vocês quiserem opinar aí, concordando ou discordando, deixem os comentários. Deixe o like para fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E claro, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, para somar aí mais com o nosso canal. Os números dos vídeos têm sido muito bons aí a cada vídeo, muito melhores do que o que eu esperava no começo, e eu agradeço demais a vocês pela audiência, por quem deixa um comentário elogioso. Quando você vai lá, deixa um comentário, pô, gostei do vídeo, parece pouco, mas pra mim é uma coisa muito grande, então obrigado mesmo a vocês que dão essa moral. Meio de semana aí agora, né, esse vídeo tá saindo na terça-feira, dia em que tem América de Natal e Confiança na Copa do Nordeste, depois tem Sergipe e Ceará na Copa do Brasil. Semana movimentada aí para os clubes sergipanos, principalmente para os times da capital. Vamos ver se o Confiança vai seguir nessa boa fase contra o América e o que o Sergipe vai fazer para tentar alguma coisa contra o Ceará. Vou estar aqui acompanhando e vamos trazer análise também. No mais é isso, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!